30% das crianças em idade escolar têm algum problema de visão no Brasil, entre eles a miopia. A situação pode se agravar com o uso frequente de aparelhos eletrônicos, mas estudos mostram que eles não são os únicos vilões. Jogos, vídeos, fotos, tudo pelo celular. Quem não gosta? As crianças que o digam. Aqui na casa da Elisângela, dá para ver logo de cara o passatempo preferido dos filhos dela. Difícil mesmo é dizer não para eles. Às vezes eles aceitam o não, mas às vezes eles não aceitam, eles ficam retrucando, né? Mas eu quero, mas é só um pouquinho. Então, às vezes a gente cede, mas é difícil de controlar, né? Mesmo porque são 3. Então, tudo que um faz, o outro também quer fazer, né? Essa é uma cena cada vez mais comum nas famílias brasileiras. Pelo menos 80% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam celular todos os dias. E de presente do Dia das Crianças, adivinha o que o filho da Fernanda queria? O presente do meu filho é tudo caro, é mais de 3 mil, não tem condições. O que ele pediu? É coisa de computador lá, esses negócios, então não tem como. Mas bem que os pais queriam satisfazer o gosto dos filhos, viu? Como sempre, celulares, brinquedos eletrônicos, eletrônico, mas do jeito que a situação anda, a gente até que pensa em dar. Mas molecada sabe, né? Então um carrinho, joguinho para atividade motora, memória e tal, bem melhor. Apesar que o celular hoje em dia é difícil não dar, né? Mas, enfim, é o que está dando hoje. Com o uso cada vez maior de computadores e celulares, o número de pessoas com miopia dobrou no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pelo menos 30% das crianças em idade escolar no Brasil têm algum problema de visão. E é de olho nisso que a Elisângela tenta controlar o tempo dos filhos com os aparelhos eletrônicos. A gente tem meio que um combinado de mais ou menos meia hora, 40 minutos por dia, né? Sempre na parte da manhã, um pouco antes do almoço, nos finais de semana um pouco mais, né? Porque aí como eles estão em casa, então acaba sendo um pouquinho mais. Controlar o tempo em que as crianças ficam com o celular ou tablet ainda é muito importante, mas você sabia que os aparelhos eletrônicos não são a principal causa do aumento recente de miopia? Eles até contribuem muito para isso, mas a principal questão está do lado de fora de casa. Estudos mostram que a diminuição das atividades ao ar livre está aumentando os índices de miopia e afeta principalmente as crianças. Os estudos mais recentes mostram que, na verdade, o principal fator de risco é a redução do período de exposição ao sol, a redução do período de exposição a atividades ao ar livre. Então, crianças que têm menos atividades esportivas, por exemplo, ou menos brincadeiras em ambiente externo, têm um risco maior de desenvolver progressão da miopia. Hoje em dia, a gente sabe que é mais importante que a criança tenha acesso a brincadeiras ao ar livre, e isso é um fator mais importante para a saúde dela do que a restrição de atividades com tablet ou celular. Ainda assim, este especialista recomenda o uso moderado das novas tecnologias na infância e que os pais fiquem atentos aos primeiros sinais de um problema de visão. Uma das principais alterações é a redução do desempenho escolar. Então, quando as crianças deixam de enxergar para longe, né, principalmente, elas não conseguem acompanhar a aula pelo que ela está lendo na lousa. Muitas vezes os pais demoram, às vezes até 2 anos, 3 anos para descobrir que a criança tem alguma alteração oftalmológica. Nesse sentido, o mais importante é que a criança faça uma avaliação periódica com o oftalmologista. Idealmente, a cada ano, porque nesse período é comum que o grau evolua de maneira rápida. Muitas vezes em 1 ano a criança já desenvolve 2 ou 3 graus.